Alô, pessoal. Passando aqui ao segundo capitulinho da nossa série de análises, eu lembro a vocês o seguinte, que quando eu pensei num prazo de 30 anos, não foi uma decisão minha, foi o resultado de uma série de análises históricas feitas, nas quais até o falecido ministro Roberto Campos me deu uma ajuda, nós trocamos muita ideia sobre isso, e na época nós pensamos assim, quanto tempo transcorre de uma revolução cultural a uma revolução política? E dissemos que o mínimo era 30 anos. Eu posso dar alguns exemplos, em geral muito mais do que 30 anos. Se você pegar a preparação da Revolução Francesa, peraí, antes disso, deixa eu entrar num outro negócio. Uma vez coloquei um post dizendo que a formação do movimento político obedece a uma sequência de etapas que não são trocáveis e nem mutáveis. É uma coisa fixa. A primeira etapa são discussões em pequenos círculos de intelectuais que se prolongam por várias décadas até formar um vocabulário comum, um conjunto de conceitos descritivos e um leque de alternativas descritivas e explicativas que possa, então, dar uma ideia da forma intelectual do movimento. Isso aí, de fato, se prolonga por várias décadas. Se você pegar na história da Revolução Francesa, especialmente vocês podem ver isso no livro do Augustin Cauchat, que eu tenho comentado na aula do COF, o negócio começa na metade do século XVIII, né, naqueles chamados clubes de pensamento, ou lojas, ou sociedades de pensamento. Eles ficam ali durante meio século discutindo uma descrição da situação, né, e qual é o corpo de valores que deve orientar a política de um país. Isso durante quase meio século. Só a partir daí surge, então, a militância ativista, os líderes, etc, etc. Se você pegar na Revolução Russa, você pode acompanhar, por exemplo, se você lê os livros de Dostoiévski, você vai ver que tem ali aquelas longas discussões, noite adentro. Isso começa por volta de 1850, para daí ter a Revolução em 1917. E do mesmo modo, aqui nos Estados Unidos, por exemplo, você vê na década de 30, 40, o grande crítico Lionel Trilling escreveu o livro The Liberal Imagination, no qual ele dizia que só havia uma tradição cultural literária nos Estados Unidos, que era o que eles chamam de liberalismo. O liberalismo é o progressismo ou esquerdismo. E em 1935, por volta de 35, aparece o livro mais famoso de um autor chamado Albert J. Nock, que se chama O Nosso Inimigo, o Estado. E esse pode ser tido como um momento inaugural do movimento conservador. O movimento conservador continua crescendo, ocupando espaço na esfera cultural, trocando ideias, tentando esclarecer para si mesmo o que está acontecendo, até que consegue eleger pela primeira vez um presidente em 1980, que foi o Ronald Reagan. Então você vê que essas coisas demoram mesmo. E esta etapa não é saltável. Você não pode passar, vamos dizer, de uma vida intelectual superficial, boboca, para um sucesso político. Isso não existe. Tá certo? Então, no Brasil, o pessoal diz, mas nós temos pressa, etc. Bom, a resposta a isso é aquela frase do Goethe, é urgente ter paciência. Quer dizer que se você não tem paciência para tratar do problema com a seriedade devida, você vai fracassar. Então você vai conseguir fazer a única coisa que consegue fazer com pressa, que é dar com os burros na água, que é se ferrar todo. Então, o pessoal simplesmente saltou esta etapa. Se você pegar a nossa direita inteira, né, praticamente inteira, sobretudo a direita ativista, os caras que estão aí no Congresso, etc. E eu dei um livro de Max Horkheimer, o Georg Lucas, para ler, eles não conseguem ler. Se você pegar esses nossos generais, dá um livro do Georg Lucas ou Max Horkheimer, não conseguem ler. Eles não têm cultura para isso. Então, eles não sabem de onde vêm as ideias que influenciam a sua própria conduta. Então, tem aquele efeito que eu expliquei do ignorante. Quer dizer, o ignorante se acha independente da análise intelectual, dos fatores ideológicos, justamente porque ele não sabe qual é o fator ideológico que está influenciando a conduta e a vida dele. Bom, muito bem, daqui a pouco voltamos para o terceiro capítulo.